10 anos de Falando Nisso, a gente na sexta temporada, de segunda a sexta, às 10h30 da noite, em canais digitais múltiplos do Grupo Meio Norte de Comunicação. Então, você, internauta, é bem-vindo. E também em canais abertos e fechados e por parabólica, através da banda Caô, pelo Brasil inteiro. Você, telespectador, também muito bem-vindo. Você que nos acompanha, pode e deve, nós adoraríamos que você enviasse pauta para o nosso Instagram, Falando Nisso MN, em qualquer lugar do Brasil ou do mundo, ou então você acessasse também as nossas entrevistas através do canal do YouTube do Falando Nisso, que é Meio Norte, Falando Nisso MN. A gente vai ter entrevistas interessantíssimas no programa de hoje, então você não sai daí, porque a gente vai falar sobre assuntos que nós estamos precisando falar, porque eles são muito relevantes. Relevantes para quem? Para você. Tenha certeza disso. Então eu volto em 2 minutos. Até já. Festejar, agradecer, agir e sonhar. E sempre em frente, vida é paixão. Nosso guia é o coração. Escolha a paz, dê mais carinho. Com amor, nada está sozinho. Ser feliz é nascer de novo. Meio norte, meio norte. Ser feliz é nascer de novo. Meio norte, meio norte. Ser feliz é nascer de novo. Meio norte, meio norte. Ser feliz é nascer de novo. Meio norte, meio norte. No meio do povo. Olha só, gente, como eu falei para vocês, uma das entrevistas do nosso programa hoje é com um profissional, um artista, que eu admiro muito pela jornada dele, mas essencialmente pela arte dele, profissionalmente como ele se posiciona hoje. É o Santídio Pereira. Aos 8 anos, ele que nasceu no Piauí, começou a se aventurar no campo das artes, muito cedo, né? E aí ele percorreu o universo da xilogravura, que eu sou mega apaixonada, acho super difícil, muito elaborado. E aí, através das cores, imagens e sensações, ele começou a resgatar memórias afetivas. Aí, assim, é mais uma forma de eu me apaixonar, e a maioria das pessoas que conhecem o trabalho do Santídio Pereira gostar do trabalho dele, porque ele foi por um viés que não tem como apresentar verdades, né? E é por isso que ele é hoje o artista que ele é. Então, assim, ele começou por essa questão das memórias afetivas, depois ele começou a explorar elementos da natureza, as bromélias, os pássaros, tudo que orbitava em torno do universo dele ainda por aqui. Ele nasceu em Isaías Coelho, aqui no Piauí, e aí o fazer artístico, ou se projetar, ou se identificar, essa simbiose com a arte do Santídio Pereira veio desde criança. A partir daqui, eu vou dar uma pausa, porque é ele mesmo quem vai contar a própria história, mas queria dizer que é uma honra, uma alegria entrevistar o Santídio. Eu conheço e acompanho o trabalho dele, sou muito apaixonada por tudo isso que eu falei com vocês aqui agora e por tudo isso que vocês vão ver que ele realmente traz através da arte dele. Então, Santídio, super obrigada por estar aqui com a gente. Obrigada pelo teu tempo. Eu queria mesmo quando você viesse ao Piauí te entrevistar, mas nunca dá certo, é uma agenda sempre muito corrida a tua. Já até me ofereci para te hospedar, mas assim, o importante é que a gente está falando aqui hoje, né? E que essa fala... Você está me ouvindo ainda, Santídio? Tá ouvindo, né? Alguém me ajuda só aqui, a gente vai continuar a entrevista aqui, deixa eu só ajudar aqui, que apareceu uma notificação que eu não consigo identificar. Pronto. Então, ok, já consegui identificar. Então, assim, é uma alegria estar falando com você, muito obrigada. Então, eu queria que você
se apresentasse do seu jeito, porque eu fiz do meu jeito, mas a gente queria saber mais sobre o teu trabalho, da tua jornada, dessa infância até onde você está. Muita coisa aconteceu. E o que aconteceu? Em que página você está hoje? Bem-vindo ao Falando Nisso. Primeiramente, eu queria agradecer o convite, falar que é uma alegria poder estar conversando com vocês. Contando a minha própria história, eu nasci, como você bem disse, no interior da cidade de Isaías Coelho, na zona rural. Lá eu passei a minha primeira infância, junto com meu bisavô. Então, na primeira infância, eu nadava no rio, comia manga no pé e tinha um contato muito verdadeiro com a natureza, com essa natureza do bioma da Caatinga, que é o ambiente onde eu nasci, né? Com 6 ou 7 anos de idade, eu vim para São Paulo. Estou aqui até hoje, né? Tenho 26 anos. Chegando aqui em São Paulo, eu entrei em uma ONG chamada Instituto Acaia, e lá é onde eu começo a experimentar os procedimentos que a gente chama de procedimentos artísticos. Por exemplo, eu comecei fazendo marcenaria no Instituto Acaia, depois fiz aulas de desenho, depois aulas de pintura, depois aulas de animação, até o momento que eu encontrei a xilogravura também no Instituto Acaia. E fui orientado por um professor de muita qualidade, um grande artista que eu admiro muito, que é o Fabrício Lopes. No Acaia, entrei também em um grupo chamado Chilo Ceasa, um grupo que eu sou participante até hoje, um grupo de jovens artistas que desenvolvia atividades ali no Acaia e que também fazia o seu trabalho circular em coletivo. O trabalho ele começa a circular ali por intermédio do Chilo Ceasa, depois por editais, até o momento que eu entro em uma galeria que é muito boa, uma galeria muito profissional aqui de São Paulo, chamada Galeria Estação. No momento que eu entro nessa galeria, são abertos outros horizontes para a circulação do trabalho. Como, por exemplo, eu mostrava os trabalhos aqui em São Paulo e, sobretudo, na região aqui do Sudeste. Quando eu entrei na Galeria Estação, os trabalhos começaram a circular por outras geografias, como, por exemplo, eu fui para Nova York, o trabalho também foi, eu fui para Costa Rica, depois fui para a França, depois o trabalho foi para Xangai, agora o trabalho volta novamente para a França, para Paris, uma outra vez, mas tudo isso porque, é claro, a gente se dedica no trabalho, é um trabalho que eu acho que é sincero, assim, é um trabalho que é feito de coração, e também existem os mecanismos que facilitam a circulação. Então, essa galeria que eu entrei é muito boa, é muito profissional e me ajuda nessa caminhada. Ela ajuda que o trabalho possa circular por geografias que antes eu não imaginava que eles poderiam estar circulando agora. E você tem, eu estava olhando aí, você estava fazendo essa viagem geográfica, né? E aí eu pensando nas exposições individuais, né? A tua primeira exposição individual foi em 2016, cores em preto e branco, já em São Paulo, na Galeria Estação. Aí você expôs muito em São Paulo em anos seguidos, né? 18, 19, 22, 23, mas não só em São Paulo, como em Nova York, Entre Dois Céus, né, na BX Galeria, em 2019, em Nova York, né? E aí depois você foi para a Galeria Estação, volta para a Expo em São Paulo, e depois você foi para o Uruguai. Só que quando a gente vai para o universo das exposições coletivas, é impossível dizer todos os lugares, porque assim, tem de tudo, né? Tem inclusive uma exposição na China, né? Você expôs na China, né? Truí, na Power Station of Art, em Xangai, na China, aí São Paulo, aí Estados Unidos de novo, aí Petrópolis, Milão, na Itália, né? Que foi agora, só agora em 2023 você expôs em Milão, na Itália, no Sesc Belenzinho, em São Paulo, na Serra da Capivara, que a gente nem sabe onde é, né? Mas a exposição foi Pedra Viva, Serra da Capivara, o grande legado de Nieg Dom. Ele expôs no MUB, tá, gente? Tava tirando onda aqui. No Museu Brasileiro da Escultura e Ecologia, também em São Paulo. Mas, assim, você viajou o Brasil e expôs nas galerias mais importantes, né, no sentido de projetar e de tornar conhecido o seu trabalho. Aí, além disso, teve a questão, antes de passar para os prêmios, eu queria saber, tem algum lugar que você gostaria de expor
o teu trabalho e que você ainda não foi, coletivo ou individualmente, Santídio? Eu acho que tem um lugar que eu sempre quis expor, que é um lugar muito importante, que eu admiro muito, que é a Fundação Iberê Camargo. Eu tinha esse desejo de expor lá e, felizmente, eu consegui fazer uma exposição individual na Fundação Iberê Camargo. Agora, na minha perspectiva, eu acho que se tivesse algum lugar do Nordeste que tivesse aberto ao trabalho, eu acho que seria uma grande Você nunca expôs em Teresina, no Piauí, você nunca expôs no estado? Eu nunca expus no Nordeste. Assim, eu nunca participei de uma exposição no Nordeste do Nada. Brasil. Acredito que não, salvo engano da memória, acredito que eu nunca participei de uma exposição no Nordeste do Brasil. Só se foi sem a tua autorização, né? Sem o teu conhecimento, né? Mas, assim, é incrível, porque, assim, você está atuando com exposições desde 2018. Então, tem que ter uma exposição tua no teu estado, nesse Não ponto sei, é de você que está partida, dizendo. né? Mas não tem, você está dizendo que você não expôs em lugar nenhum do Nordeste, Se né? me convidarem, eu vou. Gente, a gente tem que articular isso. Aí a gente vai para os prêmios. Bolsas e residências. Você teve a residência artística Caatinga, Piauí, Brasil, o prêmio PISA, em Paris, na França, o projeto Pantanal, agora, no Mato Grosso do Sul, o Caiçá, residência artística, na praia de Boiçucanga, em São Sebastião, do Brasil, e também nos Estados Unidos, na NXB, ou Annex B, residência artística, em Nova York, nos Estados Unidos. Assim, você é reconhecido nacionalmente e internacionalmente. Esses prêmios, eles foram um marcador importante para você, imagino, né? Eu acho que, além dos prêmios, as idas para esses lugares foram muito importantes para a minha formação como ser humano e, sobretudo, para a minha formação como artista. Por intermédio desses prêmios, eu pude conhecer os biomas do Brasil. Por exemplo, eu fui para o Pantanal e é uma grande riqueza nossa, esse bioma, é uma lindeza. Eu fui para Caatinga também e vi as belezas da Caatinga, em Boiçucanga, na Mata Atlântica. Outra coisa escandalosa de lindo. Quando eu fui para Nova York, eu pude ver um bioma um tanto diferente e uma outra luz que não é a luz tropical. Então, todos esses prêmios possibilitaram lugares que me ajudaram muito na minha formação como artista e lugares que me cativaram. A natureza de cada lugar me cativou e o que eu presenciei nesses lugares eu tento fazer uma tradução agora, assim. Então, essas bromélias que eu venho expondo são memórias desses lugares incríveis que eu visitei. São memórias das riquezas naturais do Brasil ou dos lugares por onde eu passei. É uma tentativa de elogio das belezas naturais desses lugares. E o Brasil, como a gente bem sabe, é muito, muito lindo. E Nova York, Paris, inclusive agora eu vou fazer uma residência na Inglaterra, que acredito que vai ser uma experiência muito rica, porque é uma outra luz, um outro sol, um outro tipo de vegetação. Então, o fato de ir para a Inglaterra, nessa residência futura, vai me ajudar a enxergar o Brasil ainda de uma outra maneira, que eu acho que enriquece, né? Quando a gente tem um paralelo, uma base, quando a gente tem um repertório maior de vivências, eu acho que isso amplia a nossa visão de mundo. Então, esses prêmios fizeram com que eu ampliasse a minha visão de mundo e com que eu fosse cativado e continuasse desenvolvendo esses trabalhos que eu gosto, que eu acho que são interessantes para mim e que eu acho também que reverbera no coletivo. Agora, interessante, você falou nos biomas, na Caatinga, e você falou de memórias. O que você tem retratado do teu estado, no teu trabalho, são essas memórias, né? Porque para vir para cá e fazer tipo uma residência no teu estado, que tem um sol ou dois para cada pessoa, e que a luz, ela não é abundante, ela cega. E aí isso me remete... Primeiro eu queria que você comentasse isso, o fato, que eu sei que você vem visitar a tua família. Teu avô ainda é vivo? Meu bisavô, com quem eu passei a primeira infância, ele faleceu ano passado. Mas eu sempre ia constantemente visitar ele e também ser cativado pelas belezas da Quando Caatinga. você vem aqui, você ainda costuma vir muito, né? Mesmo sem o seu bisavô, você consegue produzir artisticamente? Então, a Caatinga, para mim, é um lugar muito, muito especial.
Para você ter ideia, e as residências artísticas são ambientes de formação muito importantes para mim, de tal forma que eu passei por muitas residências, eu acho, na minha formação como artista, e achei isso tão importante que eu criei uma residência na Caatinga. Então, tem uma casa, quarto, um cavalo, um ambiente todo proporcionado para receber artistas de diferentes lugares do Brasil para verem as nossas belezas, que é as belezas da Caatinga. Então, eu estou no Piauí, assim, 3 vezes por ano, porque é um lugar, como eu falei, me cativa, é importante para mim, mas também porque eu sou o caseiro desse espaço. Então, eu recebo as pessoas de forma totalmente gratuita para enxergarem, para verem as belezas da Caatinga. Porque existe uma visão de que a Caatinga é seca, é infértil, é morta, mas só tem essa visão quem verdadeiramente não nasceu na Caatinga. Porque a Caatinga do Baixão, no sentido de relevo, é uma Caatinga muito fértil. Lá se planta o arroz, o milho, o feijão, tem muita fartura, tem um verde exuberante. A Caatinga da Malhada tem outra relação, a Caatinga da Chapada, essa Caatinga que ainda tem uma coisa de selvagem. Eu estou exagerando um pouco porque o homem passou destruindo quase tudo, mas tem uma coisa, tem manadas de caititu, tem animais, tem uma flora e uma fauna belíssima. Então, eu que fui cativado por esse lugar me ajudou a trabalhar. Eu tenho vontade de proporcionar isso para que outros artistas possam vivenciar essas belezas incríveis, tanto naturais quanto culturais, porque a cultura, a velocidade da fala, a relação do ser humano com a natureza é uma coisa muito linda e é um grande privilégio para mim poder possibilitar que as pessoas possam enxergar as caatingas no plural e não no singular. E você falou uma coisa que eu vou pegar emprestado e vou adotar para a vida, que você disse que você é caseiro desse lugar. E eu gosto quando você fala assim, com essa naturalidade e essa apropriação devida. E aí eu te pergunto, você, quando você está falando, por exemplo, é a primeira vez que eu entrevisto muitos artistas, mas você fala com uma clareza, quando você diz assim, a luz da França, a luz dos Estados Unidos, o processo de iluminação que você fica falando do teu processo de criação é muito bacana. E aí eu vou te fazer uma pergunta. A gente vive um momento muito delicado de meio ambiente, né? Onde as temperaturas já estão na casa de 1,5 grau a mais e todas as pesquisas mostram que a gente pode chegar numa escala catastrófica a mais 2,6 graus. Né? E aí, quando a gente fala de luz, de natureza, de exposição, e você é uma pessoa muito conectada organicamente dentro do teu processo criativo à natureza, você fala com muita propriedade, como caseiro desses lugares, dos quais você nasceu ou que você se torna proprietário dentro do teu processo criativo, mundo afora. O que você pensa sobre o que a gente está vivendo em relação ao meio ambiente? Você que é um embaixador, um intérprete artístico disso. Eu acho. É uma pergunta que exige uma grande reflexão. Talvez o tempo seja um tanto curto para a gente comentar sobre isso, mas eu acho que alguma coisa deu errado. Assim, na humanidade, alguma coisa deu errado. E uma das coisas que deram errado, ao meu ver, é perceber, é achar que a gente não é natureza. É achar que a natureza não é importante para o ser humano. Então, isso é uma visão muito, muito complicada, porque quando a gente se reconhecer como natureza, eu acho que é um grande passo. Quando a gente reconhecer que a natureza é importante para a gente, que nós somos natureza e que sem ela a gente não consegue sobreviver, eu acho que é um grande avanço para a humanidade, sabe? É assustador o que a gente vem vendo no Pantanal, que estava sendo queimado, está sendo queimado agora. É assustador a destruição da Caatinga. Você vive aí, eu vivo aí. É um horror. A destruição da Mata Atlântica e dos grandes biomas do Brasil, dos pequenos biomas do Brasil, porque a destruição ela se dá na Amazônia, que é muito importante, mas se dá na Caatinga. Ela se dá no Pantanal, ela se dá no Cerrado, ela se dá na Mata Atlântica. Então, a gente fala muito de Amazônia, eu acho muito importante a gente falar, porque é um dos biomas mais importantes
da humanidade. Mas a Caatinga também é muito importante. O Cerrado a gente não pode esquecer. Desses que parecem serem biomas pequenos e não tão importantes quanto a Amazônia, mas que, na verdade, são tão importantes quantos. Então, fazer um elogio das belezas desses lugares é de tal modo jogar luz ou fazer um recorte para que as pessoas percebam que isso é importante para a gente como ser humano e como humanidade, né? Então, a partir do momento que a gente acha que quando uma graminha nasce no asfalto, isso é uma sujeira, ou quando uma árvore nasce no quintal, você tem que cortar, existe um problema na humanidade, sabe? Um problema cultural, que não é cultural aqui do Brasil, mas é cultural do mundo, é uma cultura mundial, que está entendendo a natureza de um jeito completamente diferente, eu acho, sabe? Então, eu acho muito bacana. Eu acho muito bacana você ser esse artista ativista, né? Assim, não tem como ser diferente. Eu sei que você vai dizer isso, não tem como ser diferente. Mas para você talvez seja natural. Para a gente ver isso em você é um presente. Entende assim? Porque é o que a gente precisa de mais vozes em todas as áreas falando sobre isso. E você fala com muita propriedade. E aí eu queria retomar, só para a gente já ir caminhando para o nosso final de entrevista, infelizmente, que você tem coleções públicas na Pinacoteca do Estado de São Paulo, Coleção Cisneiro em Nova York, Museu de Arte do Rio, no Mar, né? Fundação Cartier para Arte Contemporânea, em Paris, na França, publicações selecionadas que começou... em São Paulo, em 2016, depois em 2018 no livro Arte Popular Brasileira, Olhares Contemporâneos, depois Bom Crioulo, do Adolfo Caminha, pela editora Toda Vida, a Estilo, Corpo e Paisagem, né, pelo Sesc São Paulo, em 2019, em 2021 o Trees, na Foundation Cartier, é uma mistura de inglês com francês aqui, Pour l'Arte Contemporaine, e o Power Station of Art, editora Xangai, né, na China, e também em 2022 pela Botânica Galeria, a gente percebe a diversidade do alcance do teu trabalho a partir do perfil dessas galerias no Brasil e mundo afora. E em 2023 na Siamo Floresta, que eu acabei de mencionar, que foi em Milão também. Então, assim, são publicações selecionadas que teu trabalho faz parte dela. Então, assim, já é uma marca... porque antes, quando a gente falava de marcas globais, a gente falava de repercussão global. Hoje, as marcas globais, elas passam por outras verticais. É a potência, né? Tem a potência e tem a influência, mas o teu trabalho é muito potente. Por isso que a gente quis te trazer aqui, dizendo que eu fico constrangida como piauiense que o Piauí nunca fez essa exposição. Me sinto quase obrigada como jornalista e promotora do meu estado, do nosso estado, de não ter você aqui e fico me dizendo o que eu vou fazer quanto a isso. Porque você precisa vir aqui, expor aqui. Não, iremos, estamos... Hashtag vem. Para mostrar para nós... Pois hashtag quero exposição do Santídio Pereira no Piauí. Tem que ser um hashtag bem grande mesmo, um outdoor. Seria uma grande felicidade para mim poder voltar para casa e poder mostrar a minha visão da minha própria casa e dos lugares por onde eu passei. Acho que... Mas você falou de um artista que, de certo modo, parece ativista. Eu queria dizer que não é um ativismo incisivo, mas o trabalho que eu faço é um trabalho que eu sinto necessidade. Como ser humano, eu sinto necessidade de ter essa natureza perto de mim. E não é um sentimento só do Santídio, é um sentimento coletivo, eu acho. Mas os trabalhos são feitos para mim. Se eu faço uma planta, porque eu tenho ausência dessa planta e quero essa planta perto de mim. Mas eu entendi em um certo momento que não é um desejo só meu, é um desejo coletivo. Então, quando eu quero uma planta para mim, você também quer, o fulano, Beltrano, e isso é um consciente e um desejo coletivo. Mas, de certo modo, tem isso, é uma vontade de mostrar as nossas belezas, que a gente pode nomear a nossa maneira. Cara, e você só tem 26 anos, né? Você é novão ainda, tem muita coisa para acontecer. O lugar que você está é o teu ateliê em São Paulo, onde tem as bromélias aí? É isso, esse é o espaço onde eu trabalho aqui em São Paulo.
É um lugar muito bonito, eu acho. É, sim, lindo, lindo. Adorei, adorei que você nos recebeu aí no seu ateliê. Santídio Pereira, uma honra conversar com você. É uma alegria saber que a gente tem vozes do Piauí e do Brasil, mundo afora, que são tão relevantes e que têm esse ativismo coletivo, como você bem denominou, né? E assim, vamos falar mais vezes, vamos ver se a gente faz coisas juntos. Eu estou muito constrangida de você nunca ter exposto aqui. E eu confesso que se depender de mim, acho que vai ser na hora certa, do jeito certo. Né? Vamos pensar assim para a gente aliviar a nossa consciência. Não, se não aconteceu ainda é porque não tinha que acontecer. Se vier a acontecer é porque as energias... Mas eu sinto que vai acontecer. Eu sinto que vai acontecer. Muito obrigada, querido. Parabéns pelo teu trabalho. Obrigada por tudo isso que você entrega, pela consciência que você tem em relação à tua arte, o que ela diz sobre o mundo, sobre o meio ambiente e sobre a natureza. Muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigado. É uma grande honra. Tá aí, então. Tá aí, gente, essa entrevista maravilhosa, né, que a gente acabou de fazer. Já estou falando para a câmera aberta ali, o Santídio está ali no fundo, né, e aí, assim, queria dizer para vocês que eu vou para o intervalo comercial e já a gente volta com mais falando nisso, então não saia daí. Até já. A Rede Meio Norte não para de crescer e a nossa programação está sempre em movimento para melhorar a sua experiência do outro lado da telinha. Então, fique ligado! A partir das 6 da manhã você vê destaques da noite, os fatos da manhã, a cobertura local, policial, nacional e internacional, entrevistas e política, tudo com a participação do telespectador, sempre ao vivo, com Yeldson Vasconcelos no Bom Dia Meio Norte. Às 8h30, a sua revista eletrônica matinal favorita traz dicas, informações, instruções, moda, culinária e o debate de assuntos importantes, além de muita música e descontração no comando de Carla Berger, com Revista Meio Norte. Em seguida, Pádua Araújo, Chupetinha e Piauilina trazem os principais acontecimentos policiais locais da manhã com muito humor, alegria e descontração, e com grandes quadros como a Hora do Riso e a Pracinha do Riso, além de interação com o público, tudo ao vivo no Ronda do Povão. E logo depois, Silas Freire atualiza o Brasil com as ocorrências policiais do momento, a cobertura de grandes casos e o que está acontecendo no mundo, contando sempre com a colaboração do internauta e telespectador para cobrar as prefeituras e estar onde o fato acontece, com o Ronda Nacional, a partir das 11h40 da manhã. A sua tarde também é recheada de informação e diversão. A partir das 13 horas, Amadeu Campos chega com o Jogo do Poder e um time de jornalistas e analistas da política que trazem suas manchetes e destacam o que é mais relevante na política local e nacional, além da conexão com o mundo ao vivo, direto de países como Estados Unidos, Áustria e China, através dos correspondentes internacionais. Às 3 da tarde, os queridinhos do Brasil deixam a sua tarde perfeita. Erlan Bastos, Suiane Pessoa, Valdelúcio Barbosa e Maiara Dias te contam as principais fofocas do mundo dos famosos, as notícias que mais chamaram a atenção e as curiosidades que surpreendem. Tudo isso e muito mais você encontra no programa da tarde, sempre ao vivo. Em seguida, a partir das 5 horas, Dudu Camargo traz a novidade para toda a Rede Meio Norte com o MN 40 Graus Nacional, cobrindo os fatos policiais mais quentes, sempre em cima da notícia e ao vivo por todo o Brasil com nossos repórteres e também com a sua participação através das redes sociais. Logo depois, às 6h30, Dudu abre espaço para o querido Luiz Fortes esquentar seu começo de noite com o clássico de sucesso MN 40 Graus, com as notícias policiais locais e regionais e muita descontração do jeitinho que só o Luiz faz. Às 8h30 da noite é hora de Ciência Política. Tudo de forma clara e explicada para o telespectador se envolver com as decisões e acontecimentos que afetam diretamente a sua vida, sempre ao lado de grandes comentaristas que trazem bastidores e informações exclusivas. Tudo
isso e muito mais aqui na Rede Meio Norte, cada vez mais no meio do povo. Olha só, pessoal, a nossa entrevista de hoje no programa, ela vai mostrar que cada vez mais a gente precisa fortalecer essa coprodução entre cientistas e gestores públicos. Você que nos acompanha já me viu várias vezes falar que eu acho que cada vez mais as academias, a ciência, ela precisa ser demandada por empresas e por gestores públicos também, semelhante ao que já acontece nos Estados Unidos e na Europa, por exemplo. Então, no Brasil, por um tempo, os cientistas, por algum motivo, eles trabalhavam, mas não tinham esse relacionamento com diversos ecossistemas em que são fruto ou objeto das pesquisas que eles fazem. E aí eu dei de cara com um projeto fantástico, que é o projeto Biota Síntese, que foi pensado para ser um espaço permanente, não só de aprendizado, mas também de articulação de conhecimento entre cientistas e gestores públicos. E cá entre nós, é um projeto muito bem-vindo, porque a qualidade dos nossos gestores públicos nunca foi tão exigida e tão necessária, porque a gente precisa alcançar soluções que elas possam coletivamente impactar a vida das pessoas. Então, não dá para ser só sobre o que orbita em torno da qualificação daquela área ou daquele gestor. Por isso que o Biota é tão importante, por isso que a gente fez questão de trazer a Patrícia Ruggiero. Falei certo seu nome, Patrícia? Falou sim, Maia. Que é bióloga, tá? A gente vai botar, inclusive, o perfil dela do Instagram aí na entrevista, para ela falar para a gente dos grandes desafios em que esse projeto, que é o Biota Síntese, tem abraçado no sentido de ser um colaborador, de fazer collabs com gestões públicas. E aí eu queria te dar as boas-vindas e dizer que o projeto é muito bacana e que a gente quer saber tudo sobre ele. Então, a partir de agora é com você, tá bom? Bem-vinda ao nosso programa, Paty. Obrigada, Maia, muito obrigada. Bom, eu acho que é isso mesmo, como você fez essa introdução, a gente tem uma imagem do cientista que é muito enclausurado naquela torre de Babel de ideias, né? E o nosso mundo, com os problemas complexos que ele tem, ele exige cada vez mais que a gente não só pense soluções, mas pense soluções que tragam saberes diferentes, que possam articular saberes diferentes. E realmente o Biota Síntese ele foi pensado e proposto e concebido para ser esse espaço de interação, aí no caso com uma participação, né, com um protagonismo muito grande da gestão pública, né, um projeto que ele é inclusive dirigido por pesquisador e gestor. E tem também a participação da sociedade civil através de organizações da sociedade civil. Então, ele tem esse tripé, vamos dizer assim, e a depender do assunto, a gente chama outros atores também que são partes interessadas nas discussões, nos problemas em que a gente está buscando soluções de forma colaborativa. E aí eu queria fazer uma distinção também, porque eu acho que, de certa forma, essa relação entre gestor, ou mesmo como você mencionou, né, na empresa, com os pesquisadores e com os cientistas, ela tem um histórico, a gente tem um histórico de trabalho, mas esse trabalho ele vinha num registro muito de eu te digo o que me interessa ou o que eu preciso e você me entrega. A coprodução, ela não age nesse modelo. A coprodução é um processo de trabalho colaborativo, em que a gente quer realmente articular os saberes. Então, é preciso que a gente esteja junto, né, que a gente se engaje nesse processo, que a gente produza juntos. É diferente, sabe? É como se a gente... Não é que eu te digo o que eu preciso e você me entrega uma solução, mas a gente vai sentar e vai pensar juntos. Porque você tem um ponto de vista, você tem um saber, eu tenho outro, e nenhum saber individualmente vai nos dar uma solução diante dos desafios que a gente tem. Então, a ideia é justamente a gente articular, a gente conseguir dar, eu brinco, esse pulo do gato, né? Que a gente
precisa para muitos dos desafios, para praticamente tudo que a gente vê como desafio socioambiental são a demanda da gente soluções que não são simples, são E que está complexas. sempre dentro desse ecossistema socioambiental. É a área de atuação de vocês, né? Isso, o biotassíntese, ele tem um foco em soluções baseadas na natureza, né? Então, é um tipo de solução que a gente que busca, vamos dizer assim, que tem como base processos ecológicos e que são inspiradas em processos da natureza. E aí entra um guarda-chuva enorme, mas é o que está mais dentro do nosso. Haja biomimética, hein, Patrícia? Que a biomimética, gente, é só para esclarecer aqui a brincadeira que eu tirei, mas é você criar ou elaborar a partir do que a natureza faz ou entrega, ou de como ela age. Né? Isso vai para as artes, vai para várias outras coisas. É porque a natureza ensina mesmo, né? Então, assim, a gente é porque a gente não tem essa percepção incrível que o Biotassíntese tem esse projeto, que acho que a natureza, ela tem muitas respostas, a gente que não está se conectando muito a elas. E aí eu tenho vários questionamentos. Como que vocês fazem essas entregas, já que é algo tão orgânico, em que vocês fazem parte, que é uma collab, em que vocês são parte das perguntas difíceis e das soluções, das buscas das soluções. Que tamanho vocês são? Porque quando eu vi o projeto, eu falei, uau, que bacana. E aí, quando eu te vejo falar que, tipo, como vocês operam, como é o processo de entrega de vocês, eu fiquei pensando, como eles fazem? Então, eles são muitos. Ou como que funciona esse processo, né? Por exemplo, o Biotassíntese, a sede dele hoje está em que estado? Vocês atendem o Brasil inteiro? Vocês atendem só o estado de vocês? Como que essas demandas chegam? Quais são os critérios que vocês usam para meio que selecionar o que vocês podem entregar? Várias coisas. Não, mas é isso aí. A gente, na verdade, assim, esse processo, essa dinâmica de trabalho, que tem também, né, um fundamento no que a gente chama de ciência de síntese, que é uma ciência que é transdisciplinar, que usa tanto de várias disciplinas da ciência como de outros saberes para juntar conhecimento. Tudo isso, nesse modelo, Maia, é bem novo, assim, sabe? Nós não somos os únicos, mas são poucos os projetos. Para você ter uma ideia, no mundo a gente tem, eu não sei bem se são 12 ou 15 projetos que têm essa natureza com essa proposta. No Brasil, nós somos 3, né? Então, nós do Biotassíntese, a gente hoje a gente tem 1 ano e meio de projeto, né? Ele foi concebido desde 2019, mas ele teve aprovação e efetivamente passou a ser implementado a partir do ano passado. Então, assim, a gente está no início de um processo. Então, nós somos muitos pesquisadores, nós temos cerca de 100 pesquisadores engajados, mas não, assim, é claro que há um envolvimento maior de um núcleo, de uma equipe que é bastante voltada, que está, vamos dizer assim, full-time dedicada ao projeto. Nessa equipe a gente tem 8 pós-docs, que são, vamos dizer assim, um núcleo de trabalho. E aí, para cada síntese, que a gente chama, para cada jornada de síntese, a gente tem 3 secretarias com as quais a gente trabalha, né? E a Secretaria de Agricultura e Abastecimento, a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Meio Ambiente, que é a nossa parceira, que é também parte da diretoria do projeto. Então, isso está hoje dentro do Estado de São Paulo, porque é a forma como ela foi concebida hoje. Agora, é claro que a gente entende que essa possibilidade de projeto ela é possível no Brasil todo, né? Assim, a gente tem centros de pesquisa em outras regiões do país, com certeza, capazes de tocar esse tipo ainda que tenha muito aprendizado, a gente está num processo de aprendizado também nesse modelo, mas esse é um modelo que a gente imagina que possa funcionar em muitos outros. E que tem tudo a ver com
com esse século, né? A gente está aí na terceira década, indo para o 4º ano da terceira década do século XXI, e essas trocas e essas escutas, elas têm que ser rotina, né? Porque, assim, eu acho que a visibilidade de um projeto como esse se dá exatamente porque ela reúne diferentes atores, né, sociais, e vocês terminam encontrando soluções e prototipando soluções que elas podem ser replicadas, né? Quer dizer, dentro de alguns contextos, mesmo no Brasil sendo tão grande, mas quando se trata, por exemplo, de meio ambiente, gente, está uma loucura. Que demandas vocês têm do meio ambiente hoje, por curiosidade, dentro do Biota Síntese? Então, eu vou te contar, por exemplo, a nossa primeira jornada, né, foi o Estado de São Paulo ia apresentar um plano de ação climática na COP o ano passado. Então, a gente se organizou para também produzir um material que pudesse dar subsídio a esse plano junto com a secretaria, né? Então, como é que a gente funciona? A gente funciona num intercalado de imersões. Então, essas imersões são momentos em que a gente reúne esses atores, reúne essa equipe, aí gestores, organizações da sociedade civil, e idealmente, inclusive, a gente vai para um local e fica lá 3 dias trabalhando. Então, é um mergulho que a gente faz. Nesses momentos, a gente consegue... são momentos realmente especiais, porque a gente consegue dar profundidade, consegue dar saltos. E aí a gente volta para as nossas instituições e trabalha, de certa forma, remotamente, vamos dizer assim, né? Então, a gente segue no trabalho e aí a gente faz um planejamento até o próximo mergulho. E aí a gente planeja esse caminho. Normalmente, esse trabalho da coprodução, ele começa justamente com a formulação de um problema. Então, assim, porque muitos problemas a gente precisa sentar e discutir qual é exatamente o problema que a gente... Não que a gente não saiba que há um contexto e um problema, mas por onde existem as soluções, por onde a gente vai buscar uma solução, né? E aí precisa ver as diferentes perspectivas, né, os diferentes pontos de vista e como porque tem problemas que, dependendo com quem você conversar, a pessoa vai te falar o problema de uma maneira diferente. Então, a gente começa nessa reformulação do que é o problema e como é que a gente vai trabalhar. E aí, cada um é um pouco diferente, né? Então, nesse caso, a gente fez esse trabalho muito focado em como é que a gente vai restaurar 1,5 milhão de hectares no estado de São Paulo, quer dizer, ou seja, um desafio nada simples, né, de vegetação nativa e de florestas multifuncionais. Então, assim, nesse caso, a gente teve esse foco, que foi uma das coisas que embasou o plano de ação climática que foi preparado. Mas tem outras coisas que a gente trabalha. Então, por exemplo, a gente está trabalhando na formulação de projetos, de programas de pagamento por serviços ambientais também. Como é que a gente, né, usa hoje um saber que tem na gestão, porque o Estado de São Paulo tem já uns 15 anos de experiência em projetos de pagamentos por serviços ambientais, mas que projetos que tiveram um caráter mais de projeto piloto, né? Então, agora a gente pega essa experiência, ao mesmo tempo, a academia também já tem uma massa crítica de entender esse mecanismo, de entender como é que os agentes atuam, o que é valorado, o que é que funciona, o que é que não funciona. Então, agora a gente junto vamos fazer uma construção usando esses diferentes aprendizados. Eu acho incrível, porque assim, eu olho para o projeto Biota Síntese e o que me chamou a atenção, eu sou uma mapeadora de conteúdos, né? Eu fico stalkeando tudo. Por isso que eu encontrei vocês. Então, assim, eu fico pensando, caramba, é o projeto certo, na hora certa, para os problemas não certos, incertos, né? Porque, assim, a área do meio ambiente exige iniciativas como a de vocês,
né? Porque vocês estão, pelo menos o que você mostrou aí, vocês estão respondendo perguntas de $1 milhão. Que tipo assim, como restaurar não sei o quê, como trazer do corporativo ou então o próprio processo público ou público-privado para fazer remunerações na área ambiental. Porque assim, já era para a gente ter amadurecido nisso. E aí eu penso que vocês lançam mão de muita predição. Eu olho você falando e eu enxergo muita predição, que é tipo assim, vocês devem fazer uma curadoria de soluções gigante em escala global mesmo, para você poder responder algumas perguntas de demandas daquilo que contratam vocês, né? E aí, como eu vejo muita inovação na área de vocês, no sentido de a própria existência de vocês já é inovadora, pelo que eu já mencionei, eu falei, cara, quero dividir isso com o meu telespectador e meu internauta, porque eu acho que a própria questão ambiental, a crise climática que a gente está vivendo e tudo, ao mesmo tempo que é péssimo, que dói muito sobre todos os aspectos, é como sempre uma oportunidade, né? De trocar, de crescer, de renovar percepções, de responder novas perguntas, né? E eu acho que vocês estão tendo essa capacidade de pautar novas perguntas com esse trabalho que vocês fazem. Eu acho complicadíssimo. Eu fico imaginando como é que vocês trabalham. Quando você diz que passa 3 dias enfurnada num lugar, eu falei, Jesus, é imersão demais. E você pode imaginar, é super desafiador e a gente está a gente está construindo, né? Enquanto o barco navega, a gente está aprendendo a navegar também. Mas assim, vou te dar um exemplo de uma coisa que é super desafiadora, que já está dada, né? Que é o pesquisador, ele a natureza do nosso trabalho é uma natureza de um tempo que a gente precisa de estudo, precisa de reflexão, a gente faz as investigações de uma forma muito sistemática, muito minuciosa, e tem uma forma final de entregar esse produto, que é uma forma muito particular da ciência, com os artigos científicos. Então, a gente tem um modo, até uma cultura de trabalho. O gestor, ele é aquela pessoa público, né, especialmente, que está sob demandas assim, urgentes da sociedade. Ele precisa dar respostas para ontem. E muitas vezes ele tem que resolver ou ele tem que agir em situações que ele não tem o tempo de buscar toda a informação ou todo o conhecimento que existe. Então, as dinâmicas de trabalho, de saída, já são quase opostas. Um trabalha assim na urgência e com razão, porque muitas vezes uma decisão, né, vai afetar milhares, milhões de pessoas, e o outro trabalha na necessidade de um tempo que é necessário para a produção intelectual também, que se fazer correndo também não sai a profundidade que a gente precisa para avançar no conhecimento. Então, só isso, por exemplo, já é um desafio da gente conciliar nossos tempos de trabalho, né, e nossas produções. Agora, é também um momento em que, se a gente constrói uma confiança no trabalho, uns com os outros, é incrível, eu acho. Porque vocês já até vencem, eu imagino... Desculpa estar interrompendo, mas assim, vocês já venceram a validação, porque a partir do momento que vocês são demandados, já está validado, né? E assim, eu acho que o trabalho de vocês, inclusive, é importante para fazer o letramento dessa validação de ciência, que a gente precisa cada vez mais apostar e cada vez mais não abrir mão disso, né? Porque assim, é muito potente. Né? É sobre verdades, não é sobre arranjos, não é sobre agradar fulano ou cicrano, gestão Y ou gestão Z, não é sobre ser bom para mim. Muitas vezes não é o que vocês descobrem, e vocês estão entregando soluções
E vocês acompanham se elas vão ser realmente solucionadas, esses problemas vão ser solucionados? Assim, a etapa de compromisso de vocês, já acabando a nossa entrevista, infelizmente o assunto é maravilhoso, você vai ter que voltar outras vezes. Mas, tipo, vocês acompanham, tipo, o resultado disso, a mensuração, vocês entregam, aí vocês acompanham o que é solucionado a partir das respostas que vocês dão, das sugestões? Então, a ideia é que a gente produza junto. Então, quando isso termina, tanto a gente pode ter algumas entregas que são mais científicas, como o próprio gestor já tem algum material na mão, e nisso também existe a discussão de como monitorar, de como avaliar. Então, assim, isso está no horizonte, tanto do gestor quanto da gente também quando pensa em soluções para esses desafios. Vocês são todos biólogos? Não somos todos biólogos, e tem geógrafo, tem engenheiro florestal. Tudo que está ligado ao meio ambiente, que é tudo. Que é tudo. Eu acho assim, tem mais das biológicas, mas a gente tem pessoas de outras áreas também. E a ideia é essa, quando a gente faz junto com o gestor, esse produto que para ele já é um produto, aqui a gente diz usável, né? Que para causar uma mudança desejável aí no nosso. Para encerrar a nossa entrevista, a gente tomou a liberdade de pesquisar para dividir com o nosso internauta e telespectador, com a sua validação ou não, por que é importante investir nisso? Fortalecer essa coprodução entre cientistas e gestores públicos. Por que é essencial? Então, as vantagens disso. Então, a gente encontrou promover a compreensão mútua, que é interessante porque fica potente a consciência, facilitar a comunicação, colaboração de longo prazo, particularmente o brasileiro odeia coisas a longo prazo, porque a gente é super imediatista, então termina fazendo a gente aprender a lidar com longo prazo. Financiamento adequado, palavrinha mágica, financiamento, né? Porque tudo tem um custo de tempo, de recursos financeiros, etc. Acesso a dados e pesquisas num país que é subnotificado, essa para mim é a parte que eu mais amo. Treinamento em comunicação, políticas baseadas em evidências, gente, evidência, não é piloto automático, não é achismo, isso também para mim é mágico. A avaliação contínua, que eu acho que a gente não faz, e eu acho que vocês terminam trazendo isso para a gente. Envolver a sociedade civil, que eu acho que isso é super importante, e a gente está precisando ser envolvido. É por isso que eu trouxe você aqui, porque eu acho que é dizer para as pessoas que a gente precisa se envolver. E flexibilidade e adaptação. E aí eu fico sempre... Essa, para mim, é um ponto de atenção, porque, assim, ligada à ciência, tipo, defina flexibilidade e adaptação. Para mim, foi a única que eu fiquei em dúvida, foi essa 10ª. O restante, você concorda? E com essa, especialmente, para a gente poder encerrar? Eu concordo, e eu acho que também o que a gente busca nesse processo são soluções que são mais eficazes, mais eficientes e, sobretudo, mais legítimas, porque elas trazem esses conhecimentos de diferentes partes. Então, a gente acredita que nesse processo a gente pode ter mais sucesso nessas soluções e na superação desses desafios. Legitimidade. E viva a ciência, viva cientistas como vocês, que se interessam pelos problemas, viva esse projeto maravilhoso, gente, inovador. Meu olho brilhou, meu coração acelerou. Quando eu li sobre isso na internet, eu falei, opa, que negócio é esse aqui? Né? Que bioma síntese é esse aqui? Que projeto é esse? Então, assim, por mais projetos assim, queria super te agradecer pela entrevista, pelo que você entregou para a gente, do que foi possível dentro do tempo, da metodologia de vocês. Muito obrigada. Né? O arroba de vocês do projeto tem, porque a gente tem o seu que a gente está compartilhando aqui agora, Patrícia. Onde é que a gente encontra sobre o projeto de vocês? Tem uma página na internet também. Biota Síntese? Tá, é só botar Projeto Biota Síntese que você vai encontrar tudo. Vai descer tudo lá. Muito obrigada, viu? Foi ótimo. Eu que agradeço, Maia. Um abraço, querida. Entrevista incrível, né? Falei para vocês que ia ser boa. Olha, a gente queria falar com vocês sobre o Centro de Estética Rosiane
doutora Rosiane Débora. É tão interessante porque ela é de alta qualidade, tem metodologias próprias que são certificadas internacionalmente e que ela validou em todo o mercado brasileiro e que dá nome à própria clínica. Eu acho muito bacana essas jornadas em que você vira o nome do seu negócio, dada a qualidade que você tem. Né? Então, assim, a gente está falando de tratamento facial, corporal, cuidados exclusivos, inovadores, tudo para deixar você com aparência mais saudável, mais bonita, mais bonito em qualquer idade. E a doutora Rosiane Débora, ela é referência em estética. Esse centro de estética tem especialistas de tratamento de acne, clareamento, limpeza de pele profunda, hidratação, tonificação, dispõe das melhores e mais modernas tecnologias, além de ser pioneira em depilação a laser no Piauí. A novidade do momento agora é essa tecnologia ultrassom microfocado. O que faz essa tecnologia e esse tratamento? Rejuvenescimento, sem corte, sem cirurgia e resultado já na primeira sessão, o que é bem bacana, né, para a gente poder contar. Aí já viram aqui para dizer para você que o Centro de Estética doutora Rosiane Débora fica na Avenida Campos Sales, 1774, no centro de Teresina. Você pode e deve fazer o seu agendamento pelo WhatsApp 86-3212-3650. 86-3212-1250. Vamos agora de giro, com a chegada do BR-Obró, período muito quente aqui no Piauí, de setembro a dezembro. A tendência é aumentar o uso de ar-condicionado, ventiladores, climatizadores, né? Porque a gente precisa entender que quando isso acontece, aumenta a conta da energia elétrica para a imensa maioria das pessoas, 99,9999%. Só quem tem energia solar consegue fugir dessa conta. E outras alternativas, né, de energias limpas e sustentáveis. Então, o engenheiro eletricista Hércules Medeiros, professor do IFP, dá dicas para a gente. A gente ligou e disse assim, professor, como é que a gente economiza energia sem passar calor? Ele é praticamente um mágico. É o que você vai ver agora. Boa noite, Maia. Boa noite a todos os telespectadores. Então, com a chegada do BR-Obró, vai aumentar o consumo do ar-condicionado e, consequentemente, a nossa conta de energia também vai subir um pouco. Então, a gente tem algumas maneiras de fazer esse equilíbrio, né? E uma dessas maneiras, a principal, é que a gente começa a mudar os nossos hábitos. Como é que a gente muda os hábitos? Primeiro, apagar as luzes de todos aqueles ambientes que a gente não estiver. Às vezes, a pessoa liga o ar-condicionado um pouco antes de entrar no quarto ou ir para a sala, né? Eu vou resfriar um pouco o ambiente antes de eu chegar. Então, diminuir isso aí durante esse período também, porque vai estar aumentando esse consumo. Então, além desses hábitos que a gente tem que começar a ter, né, desligar os aparelhos também, que ficam no modo stand-by, às vezes você deixa uma televisão ligada, um micro-ondas, algum equipamento desse que fica no stand-by, ele também consome um pouco. Então, essa é a primeira medida que a gente tem, é fazer essa mudança de hábitos. Então, depois a gente vai partir para a questão dos equipamentos em si. O ar-condicionado, claro, muitos colocam como um grande vilão, mas, na verdade, assim, se você souber fazer também esse jogo, dá para você não ter um impacto tão grande na conta. Como é que se faz isso? Controlando esse tempo de uso. Durante o dia, optar por fazer uma ventilação natural, abrir portas, abrir janelas. Quem tem principalmente casa, né? Se puder optar por áreas arejadas, diminuir o tempo que vai ficar nesse recinto um pouco mais quente, uma das opções. E à noite, quando for o período de dormir, né? Começa a ligar ele um pouco mais tarde, e quando for pela madrugada, liga o ventilador. Quando o quarto já estiver gelado, né? Você liga o ventilador, que vai manter essa temperatura um pouco mais baixa. Além disso também, mais pessoas dormirem no mesmo quarto, né? Às vezes a gente tem 2, 3 pessoas em quarto separado, se tem como colocar, se for possível, né? Optar também por isso, que tem essa redução, o ar-condicionado, né? Que, como a gente falou, as pessoas colocam como grande vilão, então essas são algumas das opções. E a gente tem outros equipamentos, como por exemplo, a questão da geladeira, para ficar evitando abrir e fechar a geladeira, a gente pode colocar também uma garrafa térmica, né? A garrafa você coloca água ali e mantém durante o dia, vai abrir a geladeira só para alguma coisa essencial, né? Vai tirar algum alimento para preparar alguma coisa do tipo. Mas a água em si você pode colocar em cima de uma mesa e manter ali durante esse período. Os equipamentos térmicos que também gastam bastante, como é o caso da fritadeira elétrica, né? O conhecido airfry também. Se você puder reduzir esse tempo, né? É uma boa opção também, porque ela tem um consumo um pouco elevado, então reduzir esse período de uso. Em relação a máquinas que têm motores, aí a gente já vai, por exemplo, a máquina de lavar, né? A máquina de lavar
Se você tem uma máquina de 8 kg, uma máquina de 12 kg, sempre utilizar ela com a carga máxima. Por quê? Porque a força que o motor vai estar usando, né, a potência que ele vai estar gastando essa energia, vai ser a mesma de você botar menos roupas. Então, fazer essa opção, assim como a questão do ferro também. Quando você for passar roupas, optar por sempre colocar todas as roupas o máximo possível, porque o ferro ele tem parte dele que é o termostato, né? Ele fica desligando o ferro, mas ele ainda se mantém quente durante um determinado período. Então, quanto mais roupas você passar, maior vai ser a eficiência desse uso aí. E se pode fazer um investimento, né? Fazer a opção de alguns equipamentos que você puder trocar por aqueles que têm o selo A do Procel, ok? E quem puder também trocar as lâmpadas, quem ainda não tiver lâmpadas de LED, fazer também a troca por esse tipo de lâmpada, né? Essas lâmpadas elas têm um consumo baixíssimo e é uma boa opção também para você fazer a redução da sua conta de energia. Então, espero que a gente possa conseguir vencer esse BR-Obro e fazer essa economia. Grande abraço. E a gente vai agora falar sobre o curso de Medicina da Faculdade 7. Medicina é na Faculdade 7. A estrutura de alta qualidade, os laboratórios são de ponta, preparados com os melhores equipamentos e simuladores reais, como o boneco Sam, que simula realmente um paciente, uma pessoa. Equipe de professores, mestres e doutores. Então, é por esse e outros inúmeros motivos que medicina é na Faculdade 7. As inscrições estão abertas, a prova no dia 22 de outubro. Informações pelo WhatsApp 869-9920-8914. E aí você vai ver mais sobre o curso de medicina nesse recado que a gente vai mostrar agora da Faculdade 7. Vamos ver. Hoje é um momento muito especial. Estou aqui para comemorar o início de uma nova jornada, a nossa cerimônia do jaleco. Sempre quis ser médica, quando criança era um sonho, mas me tornei biomédica, fiz pós, me realizei profissionalmente, mas há alguns anos passei por um momento muito difícil, onde eu tive que ressignificar minha vida. Meu filho partiu e antes dele partir eu tive a experiência de 11 meses internada com ele no hospital, vivenciando inúmeras experiências que reavivou a minha vontade de voltar e pensar para a faculdade para ser médica. Prestar um serviço de excelência e poder, quem sabe, ajudar algumas crianças, algumas pessoas, assim como meu filho foi ajudado, mas infelizmente partiu. A emoção é grande, mas estamos aqui na luta e vamos em frente. Daqui a 6 anos comemoraremos novamente. Ao vestir esse jaleco, juro pela minha vida e a minha honra, dedicar meus estudos na medicina, continue estudando, não perca as oportunidades. Construa a vida acadêmica pensando em que histórias vocês querem contar para seus filhos, que lembranças vocês querem ter. Façam as coisas com amor, respeito ao próximo e a si mesmo. Sejam muito bem-vindos ao time da Faculdade 7. Que Deus os abençoe e que os guie hoje e sempre. Hoje é o primeiro batente, primeiro degrau que vocês estão firmando diante da família de vocês, diante da sociedade. Esse jaleco representa já o primeiro passo para que vocês sejam excelentes profissionais. Vão existir para todos. Todos vão ter dificuldades, momentos melhores, momentos piores. E nós, enquanto coordenação, estamos aqui para ajudá-los. Sempre dispostos, entendemos por todos os momentos que vocês podem passar.
e certamente a gente vai estar do lado para que vocês possam chegar até o final e termos o prazer de entregar esse tão sonhado diploma. Lembrem-se que quantos desafios já foram superados, mesmo quando pareciam intransponíveis. Acreditemos em nós mesmos, pois somos mais fortes do que imaginamos. Deus determina que sejamos corajosos nas adversidades, pois é nas quedas que aprendemos a levantar com mais determinação. Essa jornada com coragem, com resiliência e principalmente com paixão. Vamos aproveitar cada oportunidade de aprendizado, de interação com os pacientes e de crescimento pessoal. Que o jaleco que vestimos hoje seja um lembrete constante do nosso compromisso com o bem-estar dos outros. Como sempre, um momento de muita emoção, um momento muito especial para todos nós que fazemos o corpo docente da faculdade. É um momento de congratulação, de recebimento dos alunos, de assumirmos esse compromisso mútuo, de formarmos médicos de alto nível e fazermos a Faculdade 7 sempre um sucesso, como vem sendo até agora. É uma honra estar aqui prestigiando esse dia com minha família e com meus amigos. Meu sonho sempre foi, desde criança, ser médica e a cerimônia de jaleco dar início à minha vida acadêmica. É uma alegria eu poder estar aqui e pensar que daqui a um tempo eu vou poder realmente cuidar das pessoas e trazer bem-estar para todos que eu amo. Hoje nós fizemos a cerimônia do jaleco, onde essa cerimônia representa muito para os futuros médicos e os acadêmicos de medicina, simboliza compromisso, responsabilidade, já a questão da ética. Então isso representa o começo de um grande compromisso e de responsabilidade. A gente começa pela G3 Telecom, que está com essa novidade de 600 megabytes de internet com o novo Wi-Fi 6 por apenas R$ 99,90. Muito bom. E ainda tem mais. Você pode turbinar seu plano com uma assinatura Deezer. A instalação é grátis. O pagamento é só daqui a 30 dias. Você não perde tempo. Já liga para o 0800, né? 186-6000. Faz logo a sua assinatura, porque quem tem não quer sair e quem não tem está louco para entrar. Então, dica boa é dica dividida. Vai com a G3 Telecom que a gente garante. Veja o recado de lá. Mulher, passando para te agradecer, viu? O técnico da G3 acabou de instalar a internet aqui em casa. É ótimo. Tu não queria trocar a tua internet? Bota G3. Já assinei, bebê. O Caio também recomendou. Tá vendo aí? Quem tem, recomenda. Vem pra G3, bebê. Ou internet é de respeito. É diferente. E o outro recado que eu tenho para dar para vocês é sobre o Vilar Hospital de Olhos. Há mais de 40 anos com o propósito de cuidar das pessoas e dos seus sentidos. E eles levam tão a sério o que eles fazem, que eles são certificados pela Organização Nacional de Acreditação, a ONA. Isso é um selo de reconhecimento de qualidade super importante no Brasil. Aí isso resulta, claro, esse reconhecimento nesse corpo clínico altamente especializado, equipamentos de última geração, tudo para cuidar da sua visão com qualidade e segurança. E falando em cuidar da sua visão, você sabe que o Vilar Hospital de Olhos, ele faz a cirurgia de correção de grau a laser, né? Significa dizer que você terá mais tempo para praticar, não é nem tempo, acho que é facilidade de praticar esportes, de viajar, de curtir a vida, bem longe dos óculos que a gente não gosta. Então, marque já a sua consulta pelo 86-2107-9900, Vilar Excelência em Oftalmologia. E a gente, no Dados que Falam de hoje, vai mostrar a lista Forbes de 2023 das empresas ESG
que mais geraram bilionários no Brasil. Essas empresas são as empresas que adotam a política de valores ambientais, sociais e governança, né? Então, assim, a gente tem que prestar atenção nisso, porque não basta ter dinheiro, tem que ser ESG com essas verticais que a gente acabou de falar. O mundo dos negócios está cada vez mais voltado para esses valores sociais, ambientais e de governança. E na lista dos bilionários há um total de 23 empresas cujas ações integram a carteira de índice de sustentabilidade empresarial, que é o B3. Né? A WEG lidera o ranking contando com 29 bilionários. Essa lista faz parte de uma lista seleta da Forbes, que celebra os 11 anos de publicação da revista no Brasil. Em segundo lugar está nessa lista o Itaú S.A., com 11 representantes, seguida pelo Grupo Suzano, que conta com 7 participantes, depois 10 empresas com políticas ESG reconhecidas pela B3, que mais contribuíram com bilionários para a lista desse ano. Então, anota aí, o EG, Itaú S.A., Grupo Suzano, Magazine Luiza, M. Dias Branco, CCR, BTG Pactual, Klabin, Raia, Drogasil e Itaú Unibanco. Algumas delas você vê que estão na lista de bilionários, né? Os seus CEOs, né? Os seus empresários estão na lista de bilionários também. É bom que haja mesmo essa coincidência. Oeste, Esportes da Sorte e Petra apresentam Micarina Meio Norte 2023. Sexta-feira, dia 13 de outubro. Bloco Vambora com Bel Marques. Bloco Vem com GG, com Léo Santana. Bloco Eva com Banda Eva. No Camarote Petra, nosso encontro é com Wesley Safadão. Denis DJ, Michele Andrade. Sábado, 14 de outubro, na Avenida tem Largadinho com Cláudia Leite. Bloco Vambora com Bel Marques. Solta o Parango com Parangolé. Camarote Petra, Xande Avião, Matheus Ximenes e Filtry Class. Domingo, dia 15 de outubro, Vambora Sunset com Bel Marques, Pedro Sampaio e Rafa e Pipo. Patrocínio Drogarias Globo, Gráfica GSJ, apoio Palmer Outdoor. Micarina Meio Norte. Beta Origem Puro Malte apresenta Micarina Meio Norte 2023. Domingo, dia 15 de outubro, a temperatura vai subir. Vambora Sunset com Bel Marques. Eu vou voar. Seja onde for, eu quero esse amor. Mas eu quero esse amor. Pedro Sampaio. Se tem sol, tem praia. Se tem praia, tem sal. Se tem sol, tem praia. Se tem praia, tem sal. Sal, 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 sal. Se tem sol, tem praia. E Rafa e Bibo. Bora, bora pro motel. Que a sua abelha tá com saudade do mel. Bora pro motel. Aba das vendas na Calor Produções do Riverside e no site ingresse.com. Micarina Meio Norte 2023. Nessa folia você vai e vem.